Gente, a Maurício Soares vai deixar a direção da Globo e já prepara Leonora Partini para assumir o posto. Quem é essa Leonora, gente? Eu nunca ouvi falar. Tenho orgulho de passar o bastão para ela, disse ele, segundo Carla Bittencourt. Ou seja, gente, a Bispa, né, como é o apelido dele nos bastidores, né, e na internet, vai sair da Globo, né, gente? A Mauri vai sair. A Mauri que estava barrando aí os casais LGBTs, a Mauri que estava se aproximando do público evangélico. Será que essa tal de Leonora vai trazer de volta as coisas de antes da Globo ou vai intensificar, gente, né, o que já está sendo feito pela Amaury? Fã, oi, o que você faria se você fosse o gestor de programação da Globo? Se eu fosse o gestor de programação, gente, eu faria muita coisa, né? Eu mudaria bastante coisa. Porém, eu acredito assim, gente, né, que eu melhoraria muito essas pautas LGBT nas novelas, porque realmente, Watson, quando a Amaury assumiu, as novelas deixaram de abordar muito desse. Não, não quer dizer que não tenha, mas deixou de dar o foco para isso. É, e vem fazendo esse tipo de abordagem de uma forma muito péssima. Por exemplo, cortando cenas de afeto, de beijos e tudo mais. Né? Eu acho que hoje em dia você fazer isso, você está de certa forma incentivando uma certa LGBTfobia, né? Se você parar para pensar. Aí eu acho que o Vats e outras pessoas devem estar pensando assim, se você não exibe, as pessoas reclamam. E se você exibe e corta ou diminui os casais, as pessoas vão acusar, né, a empresa ou a pessoa que está por trás, né, de homofobia, de LGBTfobia, né? O Watson, vocês devem estar pensando assim. Realmente, Watson, né? Se você não coloca, reclamam. Se você coloca e não dá um foco, reclamam também. E com razão, né? Porque, tipo, os outros casais têm um foco, tem uma coisa, e os casais LGBTs nas novelas, na gestão da Mauri, só existem. Pra dizer, tem, mas você não vê cenas de afeto. Que é uma coisa assim que incomoda muita gente na internet. Por exemplo, em Vale Tudo agora, a gente tem um casal de lésbicas, Vatos. Essas lésbicas não pegam na mão, essas lésbicas não tem cena de afeto, não tem cena de beijo, praticamente virou amiga. Tá entendendo? E os outros casais fazem de tudo que você imaginar, né? Mas as lésbicas, Marcelo não pode pegar na mão na gestão da Mauri. Que é uma grande de uma hipocrisia, né? O brasileiro já está muito que acostumado com esse tipo de coisa. Outra coisa que eu mudaria muito na gestão do Amaury, para minha gestão, se eu fosse o diretor, coisa que não vai acontecer, mas se eu fosse, seria melhorar os programas de auditório e os programas matinais. Eu sinto que o Encontro, É de Casa, estão muito fracos de conteúdo, e o Caldeirão e outros programas também, tirando o Domingão, Watson, o Domingão acho que tá bom, mas os outros programas estão muito fracos de conteúdo, sabe? Por isso que a audiência está caindo também. Melhoraria também as sessões de filme. Sabe uma coisa que eu tô percebendo, gente, né? Que as sessões de filmes da Globo estão muito descaracterizadas. Por exemplo, Vatos, a sessão da tarde mesmo, cara, tá totalmente sem perfil, sabe? Não é mais aquela sessão que você sabia que passava filmes de animação, filmes e tal. Tá uma sessão muito estranha. As sessões de filmes da Globo estão estranhas, não estão mais com aquele perfil de sempre, né? Acho que a única que de certa forma mantém um pouco ainda do perfil é o Domingo Maior, que o Domingo Maior só passa filme de ação. Mas todas as outras sessões estão muito descaracterizadas, né? E isso é ruim, Watson, né? Porque querendo ou não, isso atrapalha, né, os filmes da emissora. Eu acho que tem muitas coisas na Globo que precisam ser ajustadas, né? Muitas coisas, muitas coisas. Essa questão da religião, que as pessoas falam assim, a Globo tá muito crente. Eu não vejo problema da Globo colocar programação religiosa aos pouquinhos, no sentido assim, temos personagens evangélicos, nós temos festivais evangélicos. Não me incomoda. A questão que me incomoda é deixar com que a religião, Watson, né, atrapalhe outras coisas da emissora, né? Porque, por exemplo, o Amaury ele fala, não vamos exagerar aqui nos casais LGBTs, porque os crentes vão falar mal da Globo sempre. Sempre. Né? Isso aí é tentar é, é, agradar quem nunca vai ser agradado. Né? Eu acho assim que você tem que fazer um bom produto. Quem for assistir e gostar, gostou. Quem não gostar também, pô,
vai pra Record, vai pra SBT, assina uma Netflix, vai pra internet, só não vem encher o saco, né? Então eu acho assim que precisa se fazer uma programação que agrade todos os públicos, porém que não seja refém de um público. É isso, Watson, é isso que eu tô tentando dizer. Que não seja refém, tipo, aí não vamos fazer isso aqui porque tem o público evangélico, entendeu? Isso é uma besteira, entendeu? Uma besteira. Gente, olha só, bora falar de Vale Tudo. Vale Tudo repete o erro de mania de você. Corre com várias tramas ao mesmo tempo, mas não se aprofunda em nenhuma. O Bebê Reborn e o Come de Cecília são exemplos disso, notícias da TV. Eles querem falar sobre um assunto sem se aprofundar. E aí que tá o problema. Porque assim, gente, quando você se aprofunda de menos, é ruim. E quando você super se aprofunda, também é ruim. Eu acho que novela é algo que você tem que durar um certo tempo. Por exemplo, essas tramas aí, eu acho que elas poderiam no mínimo durar, se bem escritas, né? Manuela Dias. Poderia durar no mínimo umas 3 semanas, 2 semanas, sabe, Vasco, ali de desenvolvimento. Dá pra desenvolver, dá pra dar um foco. 3 semanas o coma da personagem, 3 semanas caso do Bebê Reborn, mas não. Quer falar de tudo em um dia, 2 dias. Aí o público que já tá já odiando a novela cancela ainda mais com razão, né? Ai, gente, olha, esse remake, eu não acho o Vale Tudo um remake totalmente ruim. Eu acho que tem pontos que se salvam. Mas assim, é uma novela cheia de pataquada, né? Eu acho assim que você pegar uma das melhores novelas. Eu nunca assisti a Vale Tudo original, mas eu tenho noção que você pegar uma das melhores novelas já feitas no nosso país e fazer uma pataquada dessa, não é uma novela ruim. Dá pra você assistir. Comparado com Mania de Você, é uma novela muito boa, né? Mas acho que o que pesa é porque é Vale Tudo, né? Porque não é uma novela nova, inédita. Porque quando é uma novela inédita, igual a Mania de Você, você tá um pouco se fudendo com isso. Agora, uma novela icônica como Vale Tudo e cheia de pataquada, aí a Globo nem gosta, né? Os autores, ai, o público tá reclamando porque tá ruim. E outra, eu não sei porque que os autores não gostam quando o público reclama. Aí o público tá reclamando, meu amor, se você for uma pessoa minimamente inteligente, você vai olhar as críticas. Tudo bem que o povo enche o saco também, eu entendo do lado deles. Mas assim, se muita gente tá reclamando de uma coisa, será que aquela coisa não tem um fundo de verdade? E sempre tem que parar pra analisar. Tipo, muita gente fala mal de um filme. Será que aquele filme realmente não é uma porcaria? Não tô dizendo que você não tem que assistir, que você, cada um tem que ter sua opinião. Mas quando muita gente fala uma mesma coisa, às vezes não é ataque, Vaso, às vezes não é crítica, às vezes é porque realmente aquele negócio é ruim. Tem algum problema ali. E se você for uma pessoa esperta, você, peraí, tô reclamando que a Odete Roitman tá muito boazinha. E ela realmente está boazinha. Entendeu? Enfim, pega isso aí. Bora falar do último capítulo de Força de Mulher, porque marcou 8.9. Foi bem. Cerca de 1,7 milhões de pessoas assistindo. O SBT com Chaves e Caverna ficou em terceiro com 2,8. Cerca de 558 mil telespectadores TV Pop. Bem, a história dessa moça, que eu me esqueci o nome agora, quem souber, comente aqui. É uma novela que parou o Brasil, de certa forma, né, em alguns momentos, né, as pessoas de vários lugares paravam para assistir a história dela. Foi uma novela boa, mostrou, gente, né, tanto para a Globo, tanto para o SBT e para a própria Record também, né, um caminho interessante de teledramaturgia. Eu acho que o público quer novelas fortes, mas não novelas ousadas demais. Eu acho que o público quer, até pela audiência de Eta Mundo Melhor também, Vatos, eu acho que o público quer novelas que sejam carismáticas, mas que tenham bons autores, autores conhecidos e sejam histórias fortes, né? Não sejam histórias bobas. Eu acho que às vezes as novelas que a gente vê, tipo a Caverna Encantada mesmo, são novelas tão bobas que você olha e para, pá, cara, isso poderia ser uma série da TVzinha, né? Não uma novela, né? Não sustenta, sabe? Os personagens com umas historinhas bobas, com umas coisinhas meio, né, inúteis, sabe? Com muita pouca coisa realmente interessante. Eu sei que tem gente que me assiste que gosta da Caverna Encantada, mas a verdade é, gente, que a novela é ruim, né? Às vezes, mas eu gosto, fã. Gosta, mas reconheça, é fraca, é ruim, não, sabe? Aí a pessoa, mas eu não acho, é porque você tem apego. Mas quando você tira o apego e analisa o conteúdo em si, né, Watson, é fraco. Pega um Carrossel, pega umas Chiquititas e compara com Caverna Encantada pra você ver. 1000 vezes melhor, Cúmplice de um Resgate, gente, 1000 vezes melhor que essa daí. Até Poliana Moça era melhor do que essa daí. Então assim, gente, temos que assumir, foi um erro,
grande do SBT ter investido nessa novela. E deu no que deu, né? O público foi pra Record. E agora, será que o público vai voltar com As Filhas da Senhora Garcia? Acredito que sim, né? Até porque o SBT foi esperto de ter estreado essa novela agora que ia acabar a novela da Record. E a Record foi burra de não botar uma novela para substituir. A Record tá dando brecha pro SBT. O SBT tem tudo, gente, para crescer com As Filhas da Senhora Garcia, pegando esse público órfão aí de A Força de Mulher. Bora ver, né? Gente, mas ele é bonito, viu? Deus abençoe. A Disney Plus anunciou a estreia de Paulo o Apóstolo. A Record é tão invejosa, né? Viu o SBT colocando a novela da Caverna Encantada no streaming da Disney, já vai a Record botar também, né? Produção da Record, que será lançada simultaneamente na plataforma e na sua emissora. Bem, enquanto a Disney Plus não produz novelas próprias, ela aproveita, né, as novelas de outras emissoras. E como Caverna Encantada já tá para acabar, eu acho que a Disney Plus quer ter uma novidade ali na programação e tudo mais. Eu acho interessante, né, gente? Não colocaria essa trama, né? Mas eu acho interessante, né? Enfim, eu acho a ideia interessante. Olha só, gente, um terceiro filme de Se Eu Fosse Você está confirmado, mas a troca de corpos não será entre Tony Ramos e Glória Pires. Provavelmente envolverá os filhos deles ou outros personagens, Flávio Rico. Eu acho que tem várias dinâmicas, né, que dá pra você fazer esse lance de troca de corpos. Porque assim, Watson, né, dá pra você, por exemplo, criar trocas de corpos entre uma pessoa gay e uma pessoa que não é gay, né? E ter uma crítica social a como essas pessoas convivem, né? Cada um no seu canto. Dá para você fazer de várias formas, né? Essas ideias de tipo você no lugar de uma outra pessoa, vivendo o que aquela pessoa vive, né? Uma pessoa que é rica no corpo de uma pessoa que é pobre, bem pobre, sabe? Eu acho que são ideias simples, porém que rendem bastante, né? Tanto é que esse tema de troca de corpos é bem famoso. Bem, se o Fantástico ou o Aberto ao Público não está indo bem de audiência, o Globo Rural já tá. Porque ele superou toda a programação das concorrentes e teve sua maior audiência desde maio, 10,6 pontos de média. É um sucesso, né? Gente, a derrota de Palmeiras para o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes alavancou a audiência noturna da Globo. Exibida antes da partida, vale tudo por conta do esquenta, né, provavelmente, alcançou 23,3 pontos, seu maior público em uma sexta-feira. E foi um capítulo bastante bom, né, que repercutiu na internet, né, que a Adeilde acabou humilhando o Marco Aurélio finalmente, né, enfim. Gente, Mundo Melhor teve uma semana de estreia com recorde, conquistando 19,9 pontos de média. Esse desempenho a coloca como a novela de maior audiência nas primeiras semanas do horário das 6, desde Éramos 6, lá em 2019. Foi bem a novela. Olha só, gente, Vale Tudo teve o seu melhor sábado e foi a atração mais assistida do dia com 21 pontos de média. Tá indo bem, hein? Gente, um dos personagens mais interessantes de Dona de Mim em breve se despedirá da novela. Fanderson, feito por Armando Babaioff, decidirá fugir após ser incriminado injustamente por Jacques Marcelo Novas pela morte de Abel Tony Ramos. O vilão prometerá voltar para se vingar. Notícias da TV. Tomara que ele volte mesmo e que se vingue, né? E descubra e conte para todo mundo que o Jacques foi quem matou o Abel, né? Isso vai movimentar a novela. Eita, olha só, Dona de Mim abrirá brecha para uma grande revelação que vai começar a dar indícios que Davi, Rafael Witt, pode ser filho de Jacques, Marcelo Novas. Uma cena de flashback mostrará que o vilão teve um caso com a mãe do rapaz, notícias da TV. Eita, meu Deus. Gente, a terceira temporada de Hans Garrett será disponibilizada no Grupo Play nesta quinta-feira e estreia na Globo dia 25 de agosto, com exibições nas segundas, terças, quintas e sextas. Nossa, praticamente só não vai passar na quarta, em 8 episódios. É, tá bom então, né? Em 2 semanas termina, né? Provavelmente, a exibição. No capítulo 100 de Dona de Mim, trará uma grande reviravolta. A família Boaz vai rachar de vez após a morte de Abel, Tony Ramos, e Davi, Rafael Witt, passará para o lado de Jacques, Marcelo Novaes, que pode ser seu pai, deixando todos em choque, querendo dinheiro acima de tudo. Resumo de novelas. Eita! Valci supera Valci. A primeira semana de Etamundo Melhor cravou 27 pontos no Rio, maior índice desde Etamundo Bom em 2016. Coluna Prey. Vai pegar a trans sim.
Léo Pedro Novaes, filho de Santiago, que vai ser o vilão, interpretado por Murilo Benício, vai se apaixonar por Viviane Gabriela Lohan, uma mulher trans. Enquanto ele é um herdeiro mimado, ambicioso e mulherengo, ela é uma farmacêutica batalhadora, carismática e cheia de vida. A conexão entre os dois começa de forma inesperada e logo se transforma em paixão. Carla Bittencourt. Gente, que ousado, eu gostei muito disso. Achei, olha, Agnaldo Silva tá de parabéns. Botar o filho do vilão, Marcelo Pablo, se apaixonar por uma mulher trans, ou seja, uma mulher que passou por uma transição de gênero, né? Nasceu como um homem, se identificou com o passar do tempo como uma mulher, fez o processo, virou uma mulher e agora vai passar por toda essa grande virada na sua vida, né? Que provavelmente ela vai ser muito humilhada, né? Como é o nome do vilão mesmo? Santiago, né? Santiago, né? Que é o Murilo Benício, não vai aprovar. Não é verdade, Watson? Não vai. Isso aqui vai render muito, viu? Achei muito ousado. Muito ousado. Gente, a Globo registrou a pior audiência histórica das novelas das 9 no primeiro semestre de 25, com média de 21,5 pontos, queda de 56% em 20 anos. A crise no horário nobre está cada vez mais evidente. Fórum é preia. Gente, a Globo perdeu muita audiência das novelas dos últimos anos, né? Isso não é uma surpresa para ninguém e acredito eu que tende a perder ainda mais nos próximos 20 anos, né? Outros tempos. Gente, a segunda temporada de Estrela das Casas estreia dia 8 de setembro na Globo e a final será em 28 de outubro. Cerca de um mês, né? Um mês e meio. Ana Clara na apresentação e Michel Teló como mentor. Interessante, né? Tomara que essa segunda temporada seja melhor do que a primeira, que eu não acho que foi de todo ruim, né? Mas agora talvez eles tragam uma nova jogada para o programa que eu acho que vai fazer com que o programa talvez funcione um pouco melhor. Olha só, a estreia de As Filhas da Senhora Garcia no SBT às 8h47 marcou 3,6 pontos, cerca de 623 mil pessoas, e caiu para 3,2, 644 mil, às 9h03 na Grande São Paulo. Dados preliminares de Rick Souza. Bem, eu estava até falando isso com os meus inscritos no grupo que eu tenho exclusivo no WhatsApp. Quem quiser participar, me pede para participar no Instagram, que é Fã do Bom Dia Oficial. Fã do Bom Dia Oficial, é o meu Instagram, me siga lá. Peça para participar do grupo lá, que eu mando o link pelo direct. É um grupo que eu tenho com meus inscritos no WhatsApp. Aí eu tava conversando com eles, aí o Vigílio, se não me engano, mandou essa notícia, né? Aí eu falei, gente, vocês querem o quê? O primeiro dia a novela vai cair sim a audiência, né? Nos primeiros dias. Depois, com o passar do tempo, o público vai descobrindo a novela ali. Até porque nessa faixa, gente, o público já estava acostumado com Chaves, né? Já tinha alguns meses. Então, tipo, é normal a audiência estrear um pouco menor e ir crescendo com o passar do tempo, né? Tem tudo para fechar 4, 5 pontos essa novela. Continuando sobre a audiência das Filhas da Senhora Garcia, caiu para 2,8 às 9h27 na Grande São Paulo, com cerca de 561 mil pessoas assistindo. No mesmo horário, Paulo Apóstolo estreia e se destacou e marcou no 6,4, mais que o dobro do SBT. Isso é verdade. Né? Mas não tá mais com aquela audiência de 7, 8, 10 pontos de Força de Mulher, né? Deu uma decaída. Eu acho que As Filhas da Senhora Garcia tem tudo para fechar uns 4, 5, 6 pontos. Depende muito de como o público do SBT vai se reacostumar a ver novelas ali, né? Eu acho que já era pro SBT ter sido um pouco mais esperto e ter estreado tanto As Filhas da Senhora Garcia e Eternamente Apaixonados nessa faixa, né? As duas novelas, Watson, para já aquecer o público assim, né? Mas infelizmente eu acho que o SBT não pensou assim, pô, bora trazer aqui duas novelas inéditas para fazer com que o público realmente perceba que a gente está investindo nesse horário aqui com atrações inéditas da Televisa. E no horário da tarde também poderia ter alguma novela inédita, só que antes poderiam pelo menos reprisar talvez alguma novela mais assim bem sucedida, né? Tipo a própria Rubi poderia talvez, se eles desistissem do horário das 2 horas, poderia passar 4 e pouca da tarde ou depois
se eles mudassem de ideia, poderia deixar Rubi ali, poderia botar, por exemplo, o Coração Indomável, 4 e pouca, sabe? Eu acho que eles precisam reconquistar o público das mexicanas, Watson, né? Mas com paciência, né? Eu acho que seria uma boa estratégia. Mãe, abaixa um pouco aí, por favor. Vamos lá. As Filhas da Senhora Garcia estreou com média de 3,1 pontos no SBT e perdeu 11% do público do canal na Grande São Paulo. Resultado mostra dificuldade para enfrentar o Jornal Nacional e Paulo Apóstolo, no caso na Globo e na Record, TV Pop. Eu não acho que estreou, gente, né, tão mal assim, porque assim, eu já esperava que a audiência ia ser 3, 4 pontos. Eu já até falei isso aí no no meu canal aqui, nas lives também. Eu falei, gente, 3, 4 pontos provavelmente, né? Vai ficar nessa média aí. Porque é a média que o Chaves já dava, né? Claro que o Chaves dava um pouco mais. Mas era a média que o Chaves já dava no horário. E eu acredito que tem tudo pro SBT crescer nessa faixa com essa novela. Que é uma novela que tem a cara do SBT. E é uma novela boa, né? Tem uma história carismática. Tem uma história que realmente prende. Eu ainda não vi o primeiro capítulo, gente. Acabei perdendo, né? Porque eu tô um pouco adoentado esses últimos dias, aí eu tô dormindo muito e acabei perdendo. Mas depois eu vou procurar no Novecalizando, Vatos, e vou assistir, né, o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo, né? Eu faço até uma maratona, que eu acho até bom, que ocupa a minha cabeça também, né? Eu acabo assistindo e talvez eu possa até fazer um vídeo aqui pro canal depois, analisando a primeira semana de As Filhas da Senhora Garcia, ou talvez também pro meu outro canal, Fan Pop, né? Que eu criei um outro canal secundário. Então, assim, bora ver como é que vai ser, né? Eu gosto bem de vocês. O que vocês acharam de As Filhas da Senhora Garcia? Você acha que vai crescer a audiência ou o SBT não vai ter paciência? Depois de uma semana vai tirar do ar? Bem, bora falar sobre Paulo Apóstolo, né? Nova novela da Record. Minha mãe até falou que quer dar uma olhadinha nessa novela, né? Que hoje, quando eu acordei, eu botei o vídeo do Eric. A minha mãe viu e falou: Ah, estreou Paulo Apóstolo, vou dar uma olhadinha. Porque minha mãe não é nem de assistir novela bíblica, que ela não gosta. Não sei por que ela se interessou. Paulo Apóstolo estreou com 6,7 pontos na Grande São Paulo e garantiu mais que o dobro de audiência do SBT no horário. Mesmo assim, perdeu 26% do público da faixa em relação às últimas segundas-feiras TV Pop. A audiência, eu acho, de Paulo Apóstolo vai ser entre os 5, 6, 7 pontos, né? Provavelmente vai derrubar alguns pontos de força de mulher que vão para o SBT e para a Globo, principalmente para a Globo, mas eu acho que também não vai ser aquele estouro ao ponto de incomodar as outras emissoras tanto não, como foi o caso de Força de Mulher. E sobre Vale Tudo, gente, né, que teve um capítulo emblemático em que Raquel rasga o vestido de Maria de Fátima, teve uma média de 24,8 de pico. É, gente, né, foi um super capítulo, né, esse capítulo da Raquel, da Maria de Fátima. Vou me levantar aqui um pouquinho. E teve 24,8 de pico. Não, acho que tá errado isso aqui. Não vai ser 26 pontos. Eu acho que é 24,8 pontos e 26 de pico, provavelmente, né, na Grande São Paulo, com cerca de 5,2 milhões de pessoas ligadas na cena. Breno Moura. Pois é, né? O Brasil parou novamente para assistir e comentar essa cena de Maria de Fátima com a Raquel, né? A Maria de Fátima foi desmascarada e a Raquel foi lá e, além de ter rasgado o vestido, falou umas boas verdades na cara de Maria de Fátima. Finalmente ela percebeu que a filha não prestava, né? Que ela antes já tinha notado algumas coisas, mas a ficha não tinha caído de vez, mas dessa vez caiu, provavelmente. Gente, após a perda do seu filho, né, que a gente cobriu aqui no canal, Tati Machado pode voltar ao encontro nessa semana no lugar de Patrícia, que vai entrar de férias. Mas como ela não completou os 120 dias da licença maternidade que ela teria, Thalita Moretti pode ser acionada caso haja impedimento legal na justiça, né? Flávio Rico. Enfim, era pra Tati uma hora dessa estar com o filho dela, né? Mas infelizmente ocorreu aquela fatalidade. Ela perdeu o bebê. Eu acho, gente, que era pra Tati... Sendo bem sincero com vocês, eu se eu fosse a Globo, até porque o caso é bastante, assim, de certa forma, delicado, né, Watson? Eu deixaria ela vir só no ano que vem, sabe? Eu falaria, Tati, fica aí, sabe, uns 6 meses. Aí o Watson, ai, fã, mas no caso tu bancaria, você...
bancaria, né? Claro, ela poderia fazer uma participação aqui, uma participação acolá, mas tipo, sabe, eu acho que pra ela tratar a cabeça dela, porque acho que. Eu acho não, né? Porque eu nunca passei por isso, né? Espero nunca passar. Mas a perda de um filho mexe muito com a cabeça de uma pessoa, né? Então acho que poderia voltar só ano que vem, né? Descansada, vai curtir, vai descansar a mente, né, Watson, né? Enfim, qualquer coisa ela ficava só no saia justa mesmo com a Eliana, né? Ali. Eu acho que não precisa ela voltar tão cedo, não. Até porque a mente dela não deve estar nada boa, né? Nunca vai ficar boa, né? Mas pelo menos com o tempo você aprende Chega a ser ridículo isso que eu vou falar, né, Watson, né? Você aprende a lidar, né? Como se fosse uma coisa que dá pra você lidar, né? A morte de um filho. Mas eu acho que vocês vão entender o contexto de eu estar falando isso, né? Tipo, aí você aprende a lidar. Porque realmente todo luto, com o passar do tempo, a gente aprende a lidar com ele, né, Watson? Né? Não é que ele deixa de existir, mas você aprende a lidar. Cada um da sua forma, né? Gente, o Gil do Vigor vai substituir a Ana Maria Braga amanhã, no dia 9 no comando do Mais Você. Ele estará acompanhado de Thalita Moretti na apresentação. Gostaram da escolha? Vai ser a primeira vez que vão botar o Gil para substituir a Ana, né? Enfim, na minha cabeça, gente, né, os substitutos da Ana deveria continuar sendo a Thalita Moretti e o Fabrício, né? Porque eles fazem muito bem quando a Ana não tá. Porém, eu acho que o Gil ali, talvez com eles ou com a Thalita, pode dar bom também. Que o Gil é carismático, é espontâneo. A Ana gosta muito dele, né? Eu acho que o Gil com a Tati Machado é porque a Tati tá sem vibe, né, Watson, né? Por conta de tudo que aconteceu. Mas o Gil com a Tati Machado acho que daria um match perfeito, né? Os dois são animados, são fofoqueiros, eu acho que daria uma dupla aí bem interessante pro programa matutino. Olha só, gente, a Globo pelo jeito vai investir em séries americanas de novo na programação do horário nobre. Isso porque com a volta de This Is Us, Histórias de Família, nas noites de quinta, fazendo dobradinha com chefes de alto nível, esse novo reality da Globo apresentado pela Ana Maria Braga, nas noites de sexta-feira tem a estreia de Richard, ou Ricos, após o Globo Repórter. Bem, essa faixa do Globo Repórter acho que já tem uns 10 anos, né, que a Globo passa a série. Eu me lembro que a Globo já passou várias ali. Listra Negra, é uma das que eu mais lembro, que tá agora na Band. Aquela The Equalizer, né, várias. Acho interessante, né, tem que investir em séries. Eu sinto saudade, Watson, né, de séries norte-americanas passando na programação da TV aberta, sabe? É uma coisa assim que eu acho que a Globo sempre tinha antigamente e a Globo deixou de passar. E eu acho interessante, né? Acho interessante trazer em algum horário assim, né? No horário nobre. Sempre tem séries também feitas por outras produtoras que mereciam espaço ali na programação da Globo por serem muito boas. Espiritismo. Um filme espírita baseado em A Viagem está sendo desenvolvido pela Globo, provavelmente para a Globoplay, né? O personagem Alessandro estará presente na trama, embora nem todos os autores do elenco original retornem. Além disso, o elenco não será necessariamente composto por autores da novela Coluna Prayer. É como se fosse uma continuação, né? Pega o Guilherme Fontes, bota ali como o Alexandre, bota outras pessoas também que fizeram a novela, né? É interessante. Interessante. Eu não sei como é que eles vão explicar. O autor tá mais velho, né? Porque eu sei que pode parecer uma besteira, mas teoricamente espírito não deveria envelhecer, né, Watson? Né? Se a pessoa morre como uma criança, a pessoa deveria ser uma criança no céu. Né? Se a pessoa morre como um adulto de 20 e poucos anos, não sei se vocês estão pegando o que eu tô tentando falar. Não sei como é que eles vão explicar, né? Mas também, né, gente, foda-se. É uma teledramaturgia, né? Talvez eu esteja. Tem alguém me enchendo o saco ligando aqui. Talvez eu esteja chiando com uma besteira, né? Gente, mesmo com o pedido de registro da marca Grorama, esse título é horrível, né? A Globo não deve usar mais esse nome para a nova faixa de novelas. O título não agradou internamente e os autores têm chamado de mini-novelas, já que as histórias terão 60 capítulos. Flávio Rico. Eu acho que mini-novelas é a melhor coisa, ou então novela das 5, né? Qualquer coisa assim, né? Eu acho interessante resgatar assim. Eu não colocaria apenas 60 capítulos, eu colocaria 100 capítulos. Que eu acho que 100 capítulos, Watts, é legal. É
muitas novelas, né, que a Globo tá produzindo hoje em dia. Acho que 100 capítulos dá pra você desenvolver uma trama bem. Tem barriga? Tem, mas não tem tanta, sabe? Ou então talvez menos de 100, tipo uns 60 mesmo, 80, eu acho que 90, acho que tá ótimo com essa faixa. Ainda sobre esse negócio da novela, tá, gente, né, da faixa das 5 horas que a Globo vai fazer, a Globo ainda não definiu como será a exibição de suas mini-novelas. Se exibirá os 60 capítulos de forma contínua ou se optará por dividi-los em temporadas de 20 capítulos cada. Fravo Rico, eu acho melhor exibir tudo de uma vez, né? Terminou, vem outra. Aí se der certo, a Globo agora tá com esse negócio de fazer continuação, aí pode fazer uma continuação depois. Bem, gente, Manuela Dias revela que já sabe o ou a responsável por matar Odete Roitman e Deborah Bloch no remake de Vale Tudo, mas que tudo pode mudar. Ela mantém o suspense e brinca até com a possibilidade de um conluio para assassinar a vilã. Adoro matar um personagem. E Amor de Mãe fizeram uma petição na Polícia Federal para me prender. Era o abaixo-assinado Prenda Manuela Dias, porque eu estava matando geral. Teve 5 mil e tantas assinaturas, mas era zoeira. Claro, agora então vai ser uma loucura com Odete Roitman, Ellen. Eu acho que a Odete Roitman é uma personagem tão icônica, e esse Quem Matou também é tão icônico, né? Que eu acredito que tem que escolher, Watson, uma pessoa que faça sentido, né? Narrativamente falando, né? Então, assim, eu acho que pode ser a Maria de Fátima com o César, pode ser o Eugênio, o mordomo, não sei. Pode ser a Celina, pode ser a Heleninha, pode ser o filho da Odete Roitman que ela esconde, né, por deficiência. Pode ser a mulher que cuida dele, pode ser o Marco Aurélio, pode ser um dos amantes da Odete, pode ser tanta gente, né? Pode ser alguém que a gente nem pensou agora que vai entrar na novela ainda, o Olavo, sei lá, tantas opções, né? Pode ser novamente um erro, porque na versão original quem matou Odete Roitman, Watson, né, foi a Leila, né, personagem da Cássia Kiss, que agora é vivida pela Carolina Dickman. Só que ela matou por acidente, né? Ela não matou porque ela quis. Possa ser que ela repita isso novamente, mas com outro personagem, não sabemos. Além disso, tá, gente, a Manuela também falou sobre a missão de reescrever Vale Tudo. Se eu não tivesse mudado nada, imagina que loucura seria a Odete negociando com o ditador das Filipinas, o Afonso ou Ivan batendo em mulher, a Lininha saindo de camisa de força quando quebra o bar, Ellen. É realmente, Manuela Dias, né? Você tem que mudar algumas coisas. O problema é que você quer mudar o que não necessariamente precisa ser mudado. Porque assim, Watson, quando você reescreve uma novela, uma série, um filme, qualquer uma coisa, tem coisas que precisam mudar. Por exemplo, Watson, né? Vamos dizer aqui, eu gosto muito de Supernatural, né? Se Supernatural ganhasse um remake, tinha que mudar muitas das coisas que aconteceram, né? Às vezes, um destino de um personagem será um personagem que morria, que o público não queria que morrisse, né? Ou então alguma passagem assim problemática, alguma coisa, né? Eu estava até conversando recentemente com uma pessoa aqui no X e a pessoa me falou assim que acha o Jim em Chester um pouco transfóbico às vezes em alguns momentos, né? E eu concordo, realmente ele é muito transfóbico, ele é muito homofóbico em alguns momentos e pega muito mal, porque a gente sabe que o Jim é um personagem claramente LGBT, né, Marcelo, né? Bissexual. Então, tudo bem que às vezes pessoas LGBTs também cometem LGBTfobia com pessoas LGBT, mas eu acho desnecessário tudo isso, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que quando você reescreve, você muda muita coisa, mas você não precisa mudar tudo. Por exemplo, Watson, né? Se você reescrevesse o Enigma do Outro Mundo, a gente já sabe quais são os personagens que viram a coisa, né, no filme. O Watson vai rir, ele falando a coisa que ele acha engraçado. Mas assim, você acha mesmo que se fosse ganhar um remake, os mesmos personagens iam ser a coisa? Provavelmente não. Talvez um fosse ainda, mas outro já fosse trocado. Tipo, em vez de ser o Norrians, poderia ser o Windows, né? Em vez de ser o Palmer, poderia ser o Blair, né? Enfim, dá pra você trocar para não ficar carta marcada, sabe, gente? Então, assim,
O problema não é você trocar, o problema é você trocar o que não é para ser trocado, né? Criar negócio de bebê reborn, criar umas coisas assim, sabe, que ela tá criando, que a galera não tá gostando e que não tinha no texto original. Enfim, então assim, Manuela, eu entendo, mas não te defendo. Eu acho que é um termo interessante, né, Watson? Eu entendo, mas não defendo. Por quê? Eu entendo ela e eu entendo que ela tá certíssima quando ela fala assim, precisamos modificar o texto. Tá certa. Mas o problema é que ela quer modificar o que não precisa ser modificado. Isso aqui tudo, beleza. Agora, outras coisas ela quer mexer, sendo que não deveria mexer. Aí causa rejeição à novela, rejeição a ela, rejeição aos autores e acaba pegando essa imagem ruim, que o público já não gosta muito da novela em si, né? Todo mundo fala que Vale Tudo não tinha que ter ganhado o remake. E eu concordo. Porém, Watson, já que fizeram, façam, não vou dizer uma cópia do original, mas façam 95% fiel, né? Fiel. Sabe, Watson, né? Vale Tudo é aquela história que é tão bem feitinha, tão bem escrita, que é como eu falei, 95% seguir a história original de 88 e os 5% você mexe numa coisinha ou outra aqui para dizer que não é uma cópia, entendeu? Enfim. Mas os cariocas já gostam de Vale Tudo, viu? O capítulo onde Raquel rasga o vestido de Maria de Fátima, gente, quebrou recordes lá no Rio de Janeiro. Marcou 30,4 pontos de média e 47,3 de share. Foi um fenômeno lá no Rio. Ah, se essa audiência tivesse dado lá em São Paulo, a Globo tava soltando foi fogos. Enfim, Vale Tudo realmente parou o Brasil ontem, né? Todo mundo queria ver a Raquel finalmente, Vato, dando uns tapas na cara de Maria de Fátima. Na noite da segunda-feira, Vale Tudo exibiu o emblemático capítulo onde Raquel desmascara Maria de Fátima e dá um tapa na cara dela e rasga o vestido de noiva. E bateu recorde de audiência com 25,2 pontos e superou o melhor desempenho de Mania de Você. Eu acho que se a Manuela Dias seguir agora, Vatos, a novela original, sem ficar criando pataquada, a novela tem tudo para ficar com essa média de 25, 26 pontos. Bem, já em Espiadinha, Globoplay marcou 17,6 pontos com o primeiro capítulo de Pablo e Luizão, um aumento de 39% na comparação com as 4 últimas segundas-feiras da tela quente. Olha só, gente, Pablo e Luizão foi muito bem de audiência, né? É porque é uma série que a galera tá elogiando muito, Vato. O povo fala que ela é hilária. Eu ainda não assisti, nem sei se tá no Novecalizando. Deixa eu dar uma olhadinha. Fã, o que é Novecalizando? É um aplicativo, gente, que eu tenho aqui que dá pra você assistir as novelas da Globo, da Record, da SBT, de todas as emissoras. Aqui, ó, novelas, ó. Deixa eu mostrar aqui. Inclusive tem até as filhas da senhora Garcia aqui, ó, gente, ó. Pra quem perdeu aí o capítulo. Tem o capítulo de estreia. É cheio de propaganda, gente. Ó, Eternamente Apaixonado, Beleza Fatal, Eita Mundo Melhor, tá tudo aqui. Eu acho que Pablo e Luizão não vai estar, porque Pablo e Luizão é uma série. Não tem série, infelizmente. Deve ter em algum outro lugar, né, Watson, pra assistir. Mas enfim, gente, aqui, ó, Novecalizando, fica a dica pra vocês aí, ó. Bem, a morte de Maria Bianca Bin não abalará Sandra, Flávia Alessandra em Eta Mundo Melhor. Pelo contrário, a vilã comemorará, acreditando que Celso, rainha de Cadete, voltará a obedecê-la em seus crimes. Cínica dirá ainda, finalmente. Notícias da TV. Pois é, ela não tem empatia com ninguém e elas duas eram inimigas na novela original, né? Não poderia ser diferente na continuação. Vale Tudo, gente, alcançou 26 pontos no PANT, o melhor índice da faixa das 9 desde o fim de Renascer. No Rio fez 30, abaixo do recorde de 33. E em São Paulo igualou o recorde de 25, Coluna Prey. Foi bem, né? Tanto em São Paulo como no Rio. Bem, gente, o segundo capítulo de As Filhas da Senhora Garcia marcou 3,2 pontos às 8h57 na Grande São Paulo e ficou em terceiro lugar no horário, atrás apenas da Globo e da Record. Aproximadamente cerca de 639 mil pessoas acompanharam o segundo capítulo no SBT, dados prévios de Rick Souza. Enfim, gente, eu ainda não assisti As Filhas da Senhora Garcia, eu pretendo ver no Novecalizando.
Eu acho que eu vou fazer uma maratona, sabe? Você vai assistir todos os capítulos? Eu acho que eu vou deixar a semana passar logo, Vadson, e depois vou assistir os 5 capítulos de vez, assim, né? Fazer tipo uma maratona mesmo. Aí talvez eu possa ter um vídeo aqui pro canal, ou pro outro também, né? Pro Fã Pop, não sei. Mas eu acho que talvez aqui, né? Meu público mais de novela é aqui. Então talvez eu faça um vídeo aqui. Talvez, não estou dizendo que eu vou fazer. Talvez eu faça um vídeo comentando sobre a primeira semana da novela, sobre o que eu tô achando. Continuando falando sobre as filhas, tá, gente? Ela marcou 3,4 pontos às 21h12 na Grande São Paulo, com cerca de 683 mil acompanhando. Já deu uma aumentadinha, né? Da dos prévios de Rick Soul. Continuando falando das filhas, tá, gente? Ela registrou 3,1 às 21h22 em São Paulo. Mantém o terceiro lugar e é vista por cerca de 623 mil pessoas. Caiu 0,3 décimos e perdeu cerca de 55 mil espectadores em relação às 9h12. Provavelmente porque começou Vale Tudo, né? Provavelmente. Enfim. Complicado, né? Quero saber de vocês, gente. Vocês acham que As Filhas vai fazer sucesso ou você acha que não? A história é boa, né? Continuando, gente, a novela segue em queda às 21h24 em São Paulo, com 2,9, cerca de 581 mil espectadores. Perdeu cerca de 0,2 décimos, aproximadamente 40 mil pessoas, desde 21h22, dados prévios de Rick Souza. Bora ver aí se As Filhas vai realmente ser mais um fracasso do SBT, ou se vai dar um jeito aí, né, no decorrer dos capítulos, se a Daniela não tirar, ver se cresce. Bem, ela segue em quedas 21 e 27 em São Paulo, marcando 2,8, perdendo cerca de 70 mil espectadores desde 21 e 24. Atualmente, cerca de 553 mil pessoas assistem à novela, dados prévios de Rick Souza. Enfim, gente, o que vocês acham? Eu acho que As Filhas da Senhora Garcia tinha que começar um pouco mais cedo. Tinha que começar às 8h30 e terminar às 9h30. Entendeu? A novela tá começando muito tarde. Eu acho que o SBT deveria voltar, Watson, com esse horário de 8h30. Aquela novela do SBT sempre se deu bem por conta disso, né? Porque pegava a migração da novela das 7. Né? Porque se você parar pra pensar, Watson, realmente é uma estratégia muito boa. Enquanto tá passando a novela das 7, o SBT passa o quê? Um jornal. Então já é uma contraprogramação. Quando termina a novela das 7 que começa o Jornal Nacional, vem uma novela no SBT. E o SBT se beneficia disso. Eu me lembro que quando eu era criança, eu fazia isso. Eu assistia a novela das 7 da Globo. Quando terminava, a gente. Era questão assim, se atrasasse 1, 2 minutos no mínimo. Já começava. Não sei se vocês se lembram dessa época. Acho que eles se lembram. Já começava as infantis. E não era assim, Watson, né? Não era assim, Marcelo. Se atrasasse, era 1, 2, 3 minutos no mínimo, né? Já vinha logo a novela ali. Então a gente para pra pensar, deveria ser nem 8h45 nem 9 horas, deveria ser 8h30. 9 horas, 9h30 na verdade, botar o Ratinho e depois 10h30, 10h45 colar com a linha de shows, né? Acho que seria uma estratégia mais inteligente. Fica a dica até para alguém do SBT, se estiver me assistindo aí, puxa para mais. Continuando sobre As Filhas, gente, ela registrou uma recuperação às 21h39 em São Paulo, alcançando 3,5 e cerca de 700 mil espectadores, dados prévios de Breno Moura. Eu estou trazendo aqui todo esse vai e vem da audiência e vocês devem estar se perguntando, mas Fã, por que você está trazendo isso? Isso não é importante. Importante é só você trazer só a média. Eu acho importante a gente trazer, Watson, né, todas essas documentações, porque dá pra gente ter mais ou menos uma noção de como é que tá oscilando, né? Você percebe que tá marcando 2, tem uma hora que dá 2. Quando eu falo 2, não é 2 ponto fechado, é 2 assim no sentido metafórico. 2, depois dá 3, depois dá uns 4, alguma coisinha. Tá oscilando muito a novela. A novela do Candinho. De vez em quando alguém vinha pedindo pra voltar. E o sanfoneiro ria, querendo agradar. Dizia que a sanfona tocava qualquer enguiço. Mas é que o sanfoneiro, ele só tocava isso. The Voice fã, Watson. Pois é, As Filhas da Senhora Garcia registrou 3,3 pontos de média na terça-feira em São Paulo, uma queda de 31% em relação aos 4,8 recebidos do SBT Brasil.
Enfim, gente, eu acho que as filhas da senhora Garcia têm muito potencial de subir a audiência, né? E ninguém tá me perguntando, é eu mesmo que já tô falando pra vocês, né? Que eu sei que vocês ficam curiosos, tipo, ai, qual é a opinião do fã? É, fã, você acha que vai recuperar? Eu acho assim, José Rubens, pessoal que tá me assistindo, há grandes chances, né, de flopar ou de recuperar. Eu acho que essa novela tem tudo para marcar uns 3,5, 4 pontos, 5 pontos. Depende, né? Se o público vai comprar ou não. Mas a novela não é ruim, viu, gente? A novela não é ruim. Isso aí já dá para perceber, Vasco. A novela não é ruim. Olha só, gente, a Globo, tá passando uma moto aqui, já avalia mudanças significativas no Fantástico, que caminha para ter o seu pior ano de audiência. Nos bastidores, a dupla Poliana e Maju não deve seguir em 2026. E isso já falam desde 2023 e nunca troca, né? Troca logo, sabe, gente, né? Eu ainda acho que o problema não é as duas apresentando. Tudo bem que tem que trocar realmente os apresentadores de vez em quando, e a Poliana já tá há uns 12 anos, né, no mínimo no Fantástico, assim, ou vai fazer, ou já fez. A Maju tá desde 2022. Então, não, acho que a Poliana entrou em 2014. A Poliana entrou em 2014 e a Maju em 2022. Já tem um tempinho aí, né? A Poliana já tá na hora de trocar. Eu acho assim, gente, que não adianta trocar apresentador se não trocar o conteúdo do programa. Tô errado? O problema não é a apresentação, o problema é o conteúdo, que tá muito ruim. Olha só, gente, segundo Gabriel de Oliveira, a suspensão de Força de Mulher e das tramas turcas pode sair caro para a Record. Sem estratégia para segurar o público, o SBT já convida os órfãos do gênero a conhecerem as filhas da senhora Garcia. E a Record tem que ficar esperta porque Força de Mulher, quando estreou, também estreou em baixa. E com o passar dos capítulos, foi subindo. O que pode acontecer também com as filhas da senhora Garcia, que é uma ótima novela. Eu ainda não assisti os 5 capítulos, vou ver. Mas assim, pelo que eu já vi de chamada e tudo mais, é uma ótima novela. Assim, eu acredito que tem tudo para crescer, viu, Watson? Fora que Paulo, o apóstolo, não tá crescendo, né? Tá ali com 5, 6 pontos. Ou seja, teve uma queda, né? Porque Força de Mulher dava 8, 9, 10 para 6, 5 pontos. Caiu muita gente, né? Caiu. E a audiência de Vale Tudo subiu. Vale Tudo tava marcando 21, 22, já tá subindo para 24. Todo dia tá marcando 24. Ou seja, aparentemente foi para Globo, mas alguma fatia ali pode também lá sair da Globo e ir pro SBT, né? Tem que ficar esperto. Prim, prim. Você sabia que o famoso Prim Prim não é exclusivo da Globo? Outras empresas têm um nome registrado e já há um pedido para criar a marca Globo Prim, unificando tudo em um só lugar. Flávio Rico. Não sabia que isso era de outra empresa, não. Pensava que era da Globo. É uma coisa tão comum da Globo, né, gente, né? Enfim. Bem, gente, a Globo adquiriu formatos como o The Kelly Clarkson Show e The Tonight Show with Jimmy Fallon para um novo programa de Eliana que estreia no primeiro semestre de 26. Pô, os dois formatos são muito bons, são de talk shows, né, norte-americanos. Bora ver como é que eles vão administrar isso aí, né, no programa dela. Bem, gente, a mudança de nome do Viva para Globoplay Novelas derrubou a audiência do canal da TV paga da Globo. Antes a média era de 0,40, agora é de 0,31. No Rio e em São Paulo, o número caiu ainda mais. As pessoas, pelo menos até agora, não se identificaram com a nova marca. É muita burrice, né? Você ter um canal e você trocar o nome, né, para Globoplay Novela, um nome genérico. Não seria mais fácil, né, Watson? Eu já até falei isso aqui na época. Por que você não pega e cria um canal da Globoplay, botando o conteúdo original da Globoplay para passar ali 24 horas? Seria até melhor, né? Que a Globo poderia botar, por exemplo, o negócio do Big Brother, botar algumas partidas exclusivas de jogos para Globoplay, transmissões de jogos. Vocês estão entendendo como só agregaria? Foi mexer no que não era para mexer. Olha só, gente, nova Ana Furtado, pelo visto sim. Thalita Moretti acumula funções e agora, além de substituta de Ana Maria no Mais Você, também vai substituir Patrícia Poeta. A apresentadora do É de Casa comandará um encontro a partir da próxima sexta, dia 11, ao lado de Valéria Almeida, outra substituta, né? Flávio Rico. Enfim, eu acho a Thalita muito carismática, acho gente boa, gosto dela lá no É de Casa. Muitas pessoas até se esquecem que ela tá no É de Casa, viu? Aí o Vasco deve estar pensando, mas ela tá no É de Casa, eu não assisto. Ele deve estar pensando, mas ela tá no elenco fixo ou no elenco
também de substituição. No elenco fixo. Ah, ninguém se lembra, né? Ninguém se lembra dela, coitada. Eu acho que a mais apagada daqueles 4 lá deve ser ela. Se um dom especial é dado a alguém, é pra usar pro bem. Eu me lembro da reprise dessa novela. Eu me lembro. O Profeta é a novela mais cotada para substituir História de Amor na faixa da edição especial. Eu acho isso bem surpreendente, porque quando ela passou em 2013, não vale a pena ver de novo. Eu me lembro até que eu assisti o primeiro capítulo dela quando passou. Eu não assisti, que eu tava querendo assistir, Watson, mas tava chovendo, né? Tava chovendo no dia. Aí eu me lembro que quando eu liguei a televisão, tava passando, sabe o que, Watson? O arco-íris da vinheta da Sessão da Tarde. E na época era aquela vinheta do arco-íris, você lembra? Bem LGBT, né? Aquela vinheta assim, eu falei, perdi. Caso se confirme, seria mais uma trama com a temática espírita, além da reprise de A Viagem. Gostariam de rever a trama? Vanucci. Eu acho que ela pode até voltar na edição especial, no futuro. Mas não agora, eu não acho que a Globo vai botar 2 novelas com a mesma temática, Watson. Fora que tem outras novelas também aí espíritas que eu acho que tem mais chance da Globo trazer, como por exemplo Escrito nas Estrelas, Além do Tempo, que está passando agora na Globo Play Novelas, talvez seja até um teste, né? Enfim, talvez um Espelho da Vida, também não acho totalmente absurdo reprisar Espelho da Vida, eu acho que tem várias aí que podem vir antes, né? Agora o que me pega é a Globo querer dar uma segunda chance para uma novela que flopou, não vale a pena ver de novo. Claro que naquela época, né, Watson, né, a audiência que a gente falava que era flop, hoje em dia seria um grande de um hit. Mas é um flop, querendo ou não, né? Tá manchado com esse negócio de flop. Né? Queria eu o 15 pontos ser flop hoje. 15 pontos é o que essas novelas marcam, né? Mas na época foi flop. Né? É igual as novelas da Globo das 9 de 10 anos atrás, Watson fracassava dando 30 pontos, a Globo, ai meu Deus, é um fracasso. Hoje 30 pontos a Globo tava soltando fogos, não é verdade? Tem um papo, gente, muito forte indicando a presença de um núcleo evangélico em Três Graças, substituta de Vale Tudo, em outubro. Não foi possível confirmar ainda quais setores da novela que estreia no dia 20 de outubro, mas tem muita gente dando como certo esse núcleo gospel na novela. E vai ter mesmo, né? O personagem do Henrique Dias, eu até já falei aqui, vai ser um personagem evangélico. Realmente a Globo tá cada vez mais botando núcleos evangélicos em suas novelas. Gente, você se lembra do Manuel Soares, aquele rapaz que dava um problema pra Globo há uns 3, 4 anos atrás? Né, que a gente falava aqui do encontro com a Patrícia. Eu acho que não tem tudo isso não. Eu falei 4 anos, deve ter uns 2, 3 anos por aí. Pois é. Ele, tá, gente, de acordo com a Isto É, tem conversas com a Band, mas não é de hoje que ele tá com conversas com a Band. Eu me lembro que ano passado eu trouxe uma notícia sobre ele também estar conversando com a Band. Para o novo Melhor da Tarde, com estreia no dia 4/8, ou o mesmo dia que vai voltar a Rubi no SBT. Manuel se juntaria a Pamela Luciola, Felipe Campos, Carole Crema, Márcia Sensitiva e Márcia Goldsmith. Bem, pelo que eu sei, Márcia Sensitiva e Márcia Goldsmith ainda não fecharam. Possa ser que esse elenco mude. Mas, gente, vai ser praticamente o É de Casa hoje em dia da Band, né? Todo mundo vai estar. Será que vai dar certo, Vazão? É muita gente para um programa de 1h30. Enfim.